Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo entre as cânulas de aspiração de High Volume Evacuation de 16 milímetros de diâmetro. Vou fazer uma comparação entre as cânulas da Deere, a cânula Universal 3 deles, uma cânula chinesa de nome complicado aqui de pronunciar, né? Gretel, alguma coisa do gênero. Quanto ao modelo Faça Você Mesmo, eu vou focar mais no modelo 2, aquele modelo mais simples, dobrado com calor. O modelo 1 foi o primeiro modelo que eu pensei, né, mas na prática a cabeça dele é um pouco volumosa, o uso acaba ficando muito restrito para a área anterior. Essa eu usei durante um tempo considerável e quando as importações da China puderam ser realizadas, fiz uma pesquisa e encontrei esse fornecedor na AliExpress. Então eu vou abordar 17 pontos, nos quais vou comparar a cânula Deere, a cânula chinesa e também uma modificação que eu fiz na cânula chinesa, eu vou explicar o porquê ao longo desse vídeo. E também fazendo uma comparação com a cânula Faça Você Mesmo. Preparado? Vamos lá. Então, o primeiro item diz respeito ao design. Só de olhar aqui no vídeo, você já tem uma noção do quão avançado é o design da Deere em relação à concorrência chinesa. É um design realmente muito orgânico, digamos. É um design muito bonito, mas é muito mais do que só beleza. Eu já vou falar isso daqui a pouco. A cânula Faça Você Mesmo, embora tenha um aspecto meio tosco, depois de todo o acabamento, melhora um pouquinho a aparência, mas realmente está longe de ser uma Deere. A cânula chinesa tem um aspecto de algo manufaturado, mas vocês já estão vendo algumas coisas aqui que eu vou abordar no próximo item. O item 2, acabamento externo e interno, aqui a diferença é brutal. A cânula da Deere tem especificações em baixo relevo, um acabamento liso, perfeito, tanto externamente quanto internamente. Realmente impecável. Já a cânula chinesa, o bocal, olhem só, existem rebarbas, alguns cantos vivos, rebarba de injeção aqui, alguma rebarba na parte posterior também. E aqui ela tem uma emenda, né? Ela não é uma peça feita em monobloco, é feita a soldagem durante a confecção da peça. E aí tem um outro detalhe, quando a gente observa lá dentro da cânula, a gente pode perceber uma rebarba que fecha um pouco da luz dessa cânula. Esse foi um dos motivos que me levou à modificação dessa cânula. Eu tive que dar todo um acabamento externo para eliminar aquelas irregularidades, coisas que poderiam arranhar a boca do paciente. Tirei aquela rebarba interna que fechava parcialmente a luz da cânula. Deu um certo trabalho, mas já fica uma cânula com um acabamento melhor. E a cânula Faça Você Mesmo, ela tem um acabamento proporcional ao capricho que a gente dá na confecção, né? Então a cânula que foi feita, ela não tem nenhuma rebarba, lisa, foi lixada, polida, mas mesmo assim a região de dobra é difícil de fazer. Com calor, ela fica essa ruga aqui na dobra, mas no geral ficou com bom acabamento. Dá trabalho, mas fica com bom acabamento. Item 3, empunhadura. A cânula da Deere, nesse sentido, também ela é perfeita. Tem um acabamento bem regular, mas ela não é muito lisa, então ela dá uma firmeza na apreensão. E aqui nessa região do pescoço, se você fizer a apreensão dessa forma, essas estrias na transversal permitem uma apreensão bem segura. A cânula chinesa, ela é completamente lisa do lado de fora. Não é escorregadia, mas não tem nenhum acabamento que impeça o deslizamento da mão. Nas modificações que eu fiz, continuou praticamente igual. A cânula Faça Você Mesmo é lisa por fora e tem a seção transversal circular. Portanto, a apreensão dela não é das mais firmes. Item 4. Aerodinâmica interna. A cânula da Deere, ela possui uma curvatura gradual de 30 graus aproximadamente. E é bem interessante que ela começa com seção transversal circular e aí ela vai tomando um formato ovoide, com um diâmetro maior num sentido e um outro diâmetro menor no outro. Isso favorece o acesso a determinadas áreas. A cânula chinesa ela tem um ângulo bem abrupto, de 20 graus, né, feito através de emenda e por isso fica com aquela rebarba interior. Mesmo com as nossas modificações, aquele ângulo continua. E quando a gente estuda a mecânica dos fluidos, a gente sabe que transições abruptas dessa forma são desfavoráveis ao deslocamento de ar.
A cânula faça você mesmo tem uma curvatura que eu planejei em torno de 20 graus, uma curvatura suave o tanto quanto possível, devido às dificuldades de aquecimento do material para dobra, mas é uma curvatura mais suave do que esse ângulo abrupto aqui. Item 5. A estreia interna direcionadora. Essa estrutura aqui, ó, tem um tipo de um veio interno da cânula que ela meio que condensa ou direciona as gotículas em direção a ela e favorece essas gotículas coletadas a serem levadas pela cânula. É muito interessante esse componente aqui, além de dar um reforço na cânula. Ela também serve como uma viga aqui de reforço. A cânula chinesa ela não possui esse dispositivo, não dá para fazer isso também na modificação, e a cânula faça você mesmo também não possui esse dispositivo. Item 6. Acesso e posicionamento. Essa cânula da Deer, ela tem um desenho que favorece a colocação nos mais diversos pontos da boca. Só que isso considerando uma boca de adulto, com uma abertura normal. Lá fora, a Deer possui cânulas para criança e mesmo adultos com pouca abertura de boca. É o modelo Petito, mas eu não consegui essas cânulas ainda. A cânula chinesa originalmente tem uma aba para afastar tecidos, mas essa aba acaba atrapalhando o posicionamento em muitas áreas, principalmente em região posterior da boca. Esse é um dos motivos pelo qual eu removi a aba. E aí, sem a aba, o acesso fica muito melhor. Eu consigo chegar praticamente em toda a região da boca. A cânula faça você mesmo. Ela não possui aba, não tem nem como colocar uma aba aqui, mas o acesso dela aos vários locais na boca é bem facilitado. Item 7. Comprimento. A cânula da Deer possui um pouco mais de 12 centímetros de comprimento linear, daqui até aqui. É um comprimento perfeito para o nosso uso do dia a dia, é um comprimento ideal. A cânula chinesa ela é mais comprida, ela tem quase 14 centímetros. Esse comprimento maior, quando é assistente que manuseia a cânula de aspiração, é até interessante. Quando o dentista tem que segurar a cânula em uma mão e com a outra mão segurar um instrumento, é difícil, ergonomicamente falando, achar um ponto de apoio no paciente e posicionar a cânula de acordo. Então, nessas situações, esse comprimento maior pode atrapalhar. Com as modificações feitas, diminui um pouco o comprimento da cânula. Mas talvez eu possa modificar algumas cânulas deixando-as mais curtas. A cânula faça você mesmo tem um pouco mais de 11 centímetros. A ideia era deixar com o mesmo comprimento da Deer, mas acabou ficando ligeiramente menor. Mas nada que atrapalhe no uso do dia a dia. Como é algo que a gente mesmo faz, eu posso deixar feito algumas um pouco mais compridas. Item 8. Largura externa da ponta. A cânula da Deer possui uma largura de 23,2 milímetros. Não chega a atrapalhar, mas tem algumas regiões na boca que pode dificultar um pouquinho. Por isso, se a gente tivesse acesso às cânulas Petito, talvez facilitasse em bocas pequenas ou de pouca abertura. A cânula chinesa, originalmente, tem 23,7. Ela é um pouco mais larga que o da Deer. Ela tem essa aba meio quadrangular, com ângulos aqui. E ainda com um acabamento não muito bom, isso acaba até machucando o paciente se a gente não tomar cuidado. Depois de feitas as modificações na cânula chinesa, a gente tem uma largura dessa ponta de 15,5. Eu diminuo bastante a largura dela, que me favorece bastante o acesso. E a cânula faça você mesmo, tem um diâmetro de um pouco mais de 15 milímetros, 1,5 cm de largura. É bastante fácil o acesso nas várias áreas da boca. Item 9. Aba de afastamento de tecidos. Essa aba, na parte posterior da cânula, é perfeita para afastar bochecha, língua, de tal forma que esses tecidos não sejam aspirados pela cânula. Então favorece o nosso acesso e ela consegue afastar esses tecidos sem que eles sejam aspirados. Possui uma transição suave, acabamento muito bom. Enquanto isso, a aba de afastamento da cânula chinesa, quando a gente conhece a cânula da Deer, fica difícil de aceitar essa aba, porque ela é muito extensa, ela tem esses ângulos arredondados, mas com um acabamento ruim, acaba machucando o paciente se a gente não tomar cuidado. E na parte posterior tem um ângulo aqui nessa aba,
Esse ângulo não favorece o nosso acesso a muitas regiões, vejam comparado com o da Deere. Então a conclusão que eu cheguei após algumas tentativas de uso da cânula original é que essa aba não serve para nada, ela só estava atrapalhando. Por esse motivo, removi toda a aba e mudei o ângulo do corte do bocal, que eu vou falar no próximo item. Mas vejam, na modificação que eu fiz, removi toda a aba e notei que ficou muito melhor o uso dessa cânula. Mais ou menos o que eu tinha com a minha cânula Faça Você Mesmo. Item 10. Abertura ou largura do bocal. Aqui eu estou falando da largura do orifício. No caso da Deere, a gente tem 15,2 milímetros de largura. Na cânula chinesa, originalmente a gente tem uma largura de 14,2. Após o corte, a largura do bocal é um pouco diminuída. Ela fica com 13,7 milímetros. Mas vocês estão vendo que o bocal aumentou nesse outro sentido. Eu já vou explicar por quê no próximo item. A minha cânula Faça Você Mesmo, 11,6 milímetros de largura. Item 11. Inclinação do bocal. A cânula da Deere possui uma dupla inclinação em relação ao corpo. Ela tem uma angulação aqui e depois tem uma outra angulação aqui. Segundo as minhas mensurações, essa primeira angulação tem 40 graus e aqui tem cerca de 50. Muito interessante, pois favorece a aspiração tanto nesse sentido quanto nesse sentido. A cânula chinesa só possui uma angulação de 45 graus. Comparando a cânula chinesa com a cânula da Deere, vejam a diferença do corte do bocal. A cânula chinesa, depois das minhas modificações, eu decidi aumentar o ângulo de corte, diminuindo o ângulo, na verdade, que fica entre 30 a 40 graus agora, em relação ao corpo. Fica um ângulo mais agudo de corte, em relação aos 45 originais. Em algumas cânulas eu fiz como se fosse a cânula da Deere, com uma angulação dupla. Então um menor ângulo aqui e um maior ângulo aqui, nessa parte da cânula. Isso faz com que o bocal fique maior nesse sentido. Fica com uma capacidade de aspirar uma área maior. E a cânula Faça Você Mesmo eu havia planejado com uma angulação de 45 graus. Mas, como é Faça Você Mesmo, eu posso fazer algumas com ângulo maior ou menor, segundo o meu desejo. Item 12. Espessura das paredes. Então vejam só, a cânula da Deere possui uma espessura de parede de 1,28 milímetros. A cânula chinesa possui uma espessura de 0,8 milímetros. Ela é bem mais fina. Tanto a cânula original quanto a modificada, porque esse é um item que não dá para modificar. Olha só, cânula chinesa 0,8, cânula Deere 1,28. E a cânula Faça Você Mesmo 1,7. É a espessura do cano de CPVC. Vejam que é a mais grossa de todas. Tem a parede mais espessa. Isso vai ter umas consequências para os próximos itens. Item 13. Sistema anti-refluxo. Essa cânula da Deere, especificamente, não tem o sistema anti-refluxo. Mas existe uma linha chamada Protect, que tem algumas ranhuras no sentido do eixo da cânula, que produzem um efeito anti-refluxo. Eu poderia até confeccionar umas ranhuras aqui imitando o sistema Protect, mas dá dó de alterar esse produto tão raro no mercado. A cânula chinesa original não tem sistema anti-refluxo, não possui nenhum orifício. Como a cânula é muito fina, não adianta eu tentar fazer um orifício ou uma ranhura na base no sentido do longo eixo. Eu vou acabar rasgando a cânula. Então eu teria que fazer um orifício perpendicular mesmo. Na cânula Faça Você Mesmo, eu fiz um dispositivo anti-refluxo, que é um orifício oblíquo. Então ele tem quase o mesmo sentido da cânula. Então quando o ar é puxado, ele não produz um ruído do tipo flauta. É uma cânula bem silenciosa. Eu diria que o ruído é próximo ao da Deere, mas a da Deere é mais silenciosa. A cânula chinesa sem o dispositivo anti-refluxo tem um nível de ruído parecido. Item 14. Peso. A cânula da Deere tem peso de 7,9 gramas. A cânula chinesa, embora seja mais comprida, tem apenas 5,2 gramas, certamente porque ela é bem mais fina. Então é uma cânula mais leve. E após o corte ela fica com 4,9 gramas.
o que dá aproximadamente 3 gramas de diferença em relação à cânula da Deere. Essa é uma diferença que a gente pensa, puxa, 3 gramas não é nada. Só que quando você tem que segurar essa cânula durante uma consulta longa, ao longo de todo o dia, esses 3 gramas fazem alguma diferença sim. Inclusive, a assistente de um colega meu que vem utilizando essas cânulas como experiência, ela mesma percebe que é uma cânula mais leve. E agora, um susto. Essa cânula faça você mesmo, curtinha desse jeito, por ser mais espesso que o da Deere, e um material possivelmente mais denso, ela tem 12 gramas. Utilizar ela o dia inteiro é um pouco cansativo, muito embora a ergonomia seja um pouco melhor que a cânula chinesa. Item 15. Cor. A cânula universal da Deere que eu consegui é na cor cinza, mas segundo o catálogo da própria empresa, eles possuem cânulas também na cor amarelo, verde turquesa, azul escuro e rosa. As mesmas cores também para as cânulas Petito para pediatria. A linha de cânulas Protect com sistema anti-refluxo eles têm, além da cor cinza, o azul escuro e o amarelo. Para as cânulas Profilaxis, aparentemente somente na cor cinza. No pacote da cânula chinesa, vem 5 cores. Vem branco, amarelo, verde escuro, azul claro, que é essa daqui, e azul escuro. Essa variedade de cores não tem só uma utilidade estética. Ela tem a finalidade também de nos orientar com relação ao uso das cânulas, a um uso mais racional. Então eu posso planejar, hoje eu só vou usar as brancas, depois quando acabarem as brancas eu vou usar as amarelas, depois passo para as verdes, depois azul claras, depois azul escuro. Então a gente tem uma sequência lógica de uso em relação à data de esterilização, por exemplo. As cânulas faça você mesmo, eu só tenho essa cor bege original do cano. Item 16. Esterilização. As cânulas da Deere podem ser autoclavadas, conforme é mostrado aqui. Na própria cânula indica que ela pode ser autoclavada a 134 graus. A cânula chinesa, embora não possua nenhuma informação gravada nela, segundo a informação do fabricante, pode ser autoclavada sim. E eu já fiz vários testes de autoclavagem com elas e não sofreram distorção alguma até agora. Então, essas cânulas podem passar por autoclavagem e desinfecção química. Essa cânula faça você mesmo só pode ser submetida a desinfecção química, porque esse material ele não suporta temperaturas acima de 90 e poucos graus, porque se deforma. E finalmente, o item 17, o custo individual de cada cânula. Essas cânulas da Deere não possuem importação oficial no Brasil. Eu consultei algumas dentais na Europa e o preço médio que a gente conseguiria essas cânulas seria um custo aproximado de R$ 20,60, já convertido de libra ou euro, mas isso sem considerar frete nem taxas de importação. Essa cânula chinesa adquirida no AliExpress tem um custo aproximado de um pouco menos de R$ 2,00. Isso já considerando o custo de envio e considerando que não paguei taxa de importação, por ser algo abaixo dos $50. Então vejam que a diferença de custo entre essa cânula e essa é cerca de 10 vezes o valor, considerando que essa eu não estou pensando nem no frete e nem em taxa de importação. Essa cânula faça você mesmo, considerando o preço de um tubo de 3 metros, que é o mínimo que é vendido, que custa quase R$ 40 atualmente, 30 e poucos reais. Quando a gente considera que dá para fazer cerca de 25 peças, a gente vai verificar um custo de R$ 1,04, que parece até barato, mas tem muita mão de obra até se chegar nesse resultado. Então, se formos considerar que uma cânula pronta você vai pagar um pouco menos de R$ 2,00 e na cânula faça você mesmo você vai ter um custo de material de pouco mais de R$ 1,00, considerando que vai ter muita mão de obra, não que eu não tenha com a cânula chinesa, porque eu preciso fazer muitas modificações nela para ser utilizável. Mas a mão de obra para chegar nesse resultado aqui em cima é muito maior do que a mão de obra aqui. Por esse motivo, se não for possível adquirirmos cânulas da Deere, que no meu ponto de vista são as mais adequadas, as perfeitas, a nossa alternativa seria adquirir cânulas chinesas e fazer modificações. A cânula faça você mesmo, embora seja bastante funcional, dá muito trabalho. A cânula chinesa dá um certo trabalho para fazer as modificações, mas não é tanto assim. Ok? Então, para quem conseguiu instalar o sistema de High Volume Evacuation de 16 mm de diâmetro, essas são as minhas sugestões, espero ter ajudado. Falou!